Pode mandar pergunta. Pode mandar mais pergunta. Aê, vamos lá. Ah, sempre que eu falo isso eu fico com medo. Não, fica tranquila, minha linda. Vai dar tudo certo. Tô com PTSD do chat. Sua, sempre que faço uma arte, começo pelo sketch, faço line art, começo a colorir o shade, etc. Paro por aí. Não sei pra onde ir e pra deixar a peça mais bem acabada. Tem alguma dica ou conhece algum artista que tenha dado dicas a você? Olha só, essa coisa a peça ficar mais bem acabada, o que a gente faz é o que a gente chama de estudo dos grandes mestres. Você vai pegar uma peça que você curte, de um artista que é melhor do que você, e você vai tentar copiar ela. Não é uma cópia de 5 horas, não é uma cópia de 6 horas, é uma cópia de 20 horas, é uma cópia de 30 horas. É pra ficar igual. Não é pra ficar mais ou menos, é pra ficar igual, sacou? Você vai tentar puxar o máximo possível de acabamento. A gente chama de estudo dos grandes mestres porque muitos desses estudos você faz com grandes mestres do passado. Bouguereau, Sargent, não vou lembrar de mais ninguém agora, então Bouguereau e Sargent, saca? Eu lembro das imagens, não lembro o nome de ninguém. Eu tenho as imagens salvas, é isso. Mas vocês entenderam. Dá pra fazer com artistas que são melhores do que a gente também. Também dá pra fazer esse tipo de estudo com um artista de splash, por exemplo. E aí você tem que pegar todas as nuances. Você tem que deixar tudo igualzinho. Não pode deixar nada como sketch. Tem que deixar... Quando você pega uma splash e você olha ela em detalhe, você vê a quantidade de tempo que eles levam polindo cada pedacinho daquela peça. Então, para você aprender a finalizar uma peça, é para você vir e gastar o mesmo carinho para você ver o tanto que você consegue puxar aquele render, o quanto que você consegue polir aquela peça ainda. Sacou? Então, não tenha medo de fazer esses estudos mais longos. Esses estudos mais longos é o que ensina pra gente como terminar uma peça. Eles são excelentes estudos pra gente intercalar com os estudos mais rápidos. Os estudos mais rápidos vão ensinar a blocar, vão ensinar composição, vão ensinar sombra e luz, mas quem vai ensinar a polir e renderizar uma peça são os estudos mais longos. Eles são tão importantes quanto os estudos rápidos. Então a gente precisa fazer os dois, a gente precisa intercalar os nossos estudos rápidos com esses estudos mais longos para a gente conseguir aprender a finalizar uma peça. Faz sentido? É isso. Agora acabou as perguntas, gente. Sula, boa noite. Tenho muita dúvida em questão do prazo que eu daria para o meu cliente numa commission. Às vezes dá aquele medo, tipo, meu Deus, dei 5 dias, mas terminei em 8, o que eu faço agora? Ou simplesmente estabelecer um tempo e não o suficiente para finalizar tudo bonitinho. Tem alguma dica? Desde já agradeço. Sim. Olha só. Se você leva um tempo para fazer a peça, você vai levar 5 dias nessa peça, o tempo que você vai pedir é de 2 a 3 vezes maior. Então, se você leva 5 dias para fazer, você vai pedir 15 dias de prazo. Porque a vida acontece, a gente fica doente, porque entra o teu trabalho, porque, sabe? 15 dias para entregar uma commission não é um prazo excessivo. É um prazo muito tranquilo. Normalmente, nas ilustrações profissionais que eu trabalho, a gente tem de 1 mês a 1 mês e meio para ilustrações, de 4 a 6 semanas. Então, você entregar uma peça, entregar uma commission em 15 dias é muito tranquilo. Tem gente que pega a commission para entregar com 6 meses lá na frente. Então, você vai pegar, para você, seja realista, quanto tempo você leva para fazer essa peça. E você vai pedir de 2 a 3 vezes esse prazo. Tenta não atrasar. Assume o compromisso que você não vai atrasar. Atrasar pega mal, certo? Mas não tenha medo de pedir um prazo adequado. Não tenha medo de pedir um prazo para você ter descanso, para você poder ficar doente, para você poder fazer as outras coisas que precisam, para você poder fazer os outros trabalhos. Então, pega o tempo que você precisa. 2 a 3 vezes aquele tempo é o prazo de entrega, certo? É por aí. Eu peço 30 dias corridos. Isso. Basicamente. Não parece excessivo, parece muito bom. Porque daí sempre a pessoa... Tu tem o... Como tu comentou, né? Tu tem o tempo pra ajeitar as coisas, caso necessário. Isso. E normalmente tu vai entregar antes, então a galera até fica feliz. É melhor você pedir um tempo a mais e entregar antes do que você dar o tempo em cima da hora, dar um imprevisto e ter que avisar que vai atrasar, sabe? Uhum.
Sula, você indica alguma aula de splash art? Eu não sei se tem um curso de Splash. De novo, Splash é uma disciplina. Splash é uma tipo de ilustração que precisa de muito fundamento. Então, para você dar um curso de Splash, teria que ser um curso de todos os fundamentos. É meio muito. Então, eu não conheço um curso que seja bom o suficiente para, sabe, aprenda a fazer Splash aqui. E vai atrás dos fundamentos por conta, e aí faz um bom curso de composição. Composição é muito importante para uma splash boa, sabe? E o curso de composição vai te falar muito a respeito de como compor a cena, de como mexer com a iluminação, como fazer um bom uso de cor. Então, não acho que seja um curso só. São vários cursos que culminam em você conseguir fazer um splash. São vários cursos que se complementam. Então, eu não tenho um curso só para recomendar. Mas tem vários cursos bons por aí. Aquele do Mike que a Bonnie fez. O curso de ilustração do Mike é muito bom. Eles estão aceitando o aluno ainda? O curso de ilustração do Mike na ICS, ele é muito bom. Eu não sei. Mas não se assuste se o Mike falar pra você não tá na hora de fazer splash, vai estudar fundamento. Acontece também. Sula, na hora de ajustar as cores e afins, como deixar de ter a neura do número no slider ficar um número bonitinho? Aquele esquema de não posso aumentar a saturação por 13, tem que ser 10 ou 15. Livre-me dessa maldição. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, interessante. Usa menos slider. Faz no olho, faz no olhômetro, faz na cor. Quer a dica mesmo? Para de usar Rule Saturation, começa a usar curvas. Você vai se divertir, vai ser um pavor no início. Mas a curvas vai te dar muito menos controle sobre isso tudo. Vai ser muito bom. Você consegue fazer tudo que você consegue fazer no Rule Saturation, só que no curvas. Sem número nenhum. Divirta-se. No geral, tá? No geral, quando a gente neura com essas coisas, tipo, tô dando muito zoom, eu passo muito tempo no zoom pintando as coisas a nível de pixel, sabe? Perda de tempo, não faz isso, pelo amor de Deus. Se você tá dando muito zoom, tira o atalho do zoom, sabe? É uma das coisas que funciona, é uma das coisas que ajuda. Então, a recomendação foi parecida com essa. Se tá tendo neura por causa de número, usa alguma ferramenta que não te dá espaço pro número, que vai ajudar com essa coisa. Tira a graça do número do negócio, que vai ajudar bastante, certo? Mas não neura com isso não. Lembra, isso aqui não é sobre precisão. A gente não está fazendo coisas precisas, a gente está criando uma ilusão. Tudo que a gente precisa fazer é que essa ilusão dê certo. Então 5 a mais, 5 a menos não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é o resultado, é a blocagem inicial se ela estiver fazendo resultado quando você está criando essa ilusão, quando você está criando essa sensação. Ilustração, arte, ele tem... eu já tive essa discussão com programadores, por exemplo, porque o pessoal da programação trabalha com uma lógica muito mais rígida do que a nossa. Eles trabalham com aquela coisa de que existe só uma resposta para a solução do problema deles. Então eles querem chegar naquela uma resposta o mais cedo possível. E ilustração não existe uma resposta só. Existem várias respostas que todas elas funcionariam para caso da ilustração. Se você vai fazer uma carta para um jogo, vários artistas diferentes fariam cartas diferentes e várias dessas cartas funcionariam, sacou? Então não existe uma solução só para o problema. Então não é uma coisa de precisão, é uma coisa de você construir a sua visão de forma bem sucedida. Então não neura com número, neura mais com resultado, que vai ajudar. Certo? Eu acho que é isso. Sula, como lidar com arte demorada? Eu levo 3 semanas, mas canso em 1 semana. Voltando à analogia da maratona, tá? A gente precisa construir estamina. Aprender a ficar numa peça até a gente terminar ela é uma das coisas que a gente pratica. Lembra dos estudos longos que eu acabei de comentar? Esses estudos longos é um dos jeitos que a gente pratica essa estamina. É um dos jeitos que a gente pratica essa habilidade de ficar mais tempo na mesma peça. Essa habilidade de saber o que polir direitinho na peça. Porque quando a gente está começando, a gente não sabe nem como polir o negócio direito, sabe? A gente não sabe nem como que a gente consegue melhorar a peça. Então,
A gente precisa praticar com esses estudos longos essa estamina pra gente conseguir terminar as peças mais longas, certo? Então é prática, sabe, é puxar ferro de artista. Precisa fazer com frequência, precisa fazer várias vezes até a gente conseguir ter fôlego pra conseguir terminar a maratona, sabe? Puxa ferro de artista. Sula, estou finalmente começando a querer estudar de verdade. E Estou aí? pensando em comprar os cursos do Gui. Perfeito. Recomendaria para quem tá começando? Sim, pode pegar os cursos do Gui de boa. Eu gosto muito dos cursos do Gui, eu gosto muito dos cursos da Revolution. Então, eu acho que qualquer um desses dois lugares vai te servir muito bem. Os cursos do Gui são bem bons. Ele lançou um curso em inglês agora que eu tô curiosíssima pra fazer ainda, mas eu ainda não tive tempo de fazer. Mas eu tô bem curiosa. Um curso de arte estilizada, sabe? Depois eu vou dar uma olhadinha nele. Mas vai nos cursos do Gui sem medo. Sula, detentora de todo conhecimento artístico, gostaria de saber como fazer superfícies vitrais de polígonos reunidos. Meu Deus do céu. Nossa. Para formar uma espécie de vidro de viseira. Aquelas viseiras de moto, só que uma série de polígonos que formam a viseira. Gente, específico. Nossa, olha só. Eu não sei se eu sei resolver esse problema de cara, não, tá? Mas eu procuraria referência em coisas de sci-fi. Eu veria o que o pessoal do sci-fi anda aprontando com esse tipo de coisa. Me dá a sensação... Você já viu quando você tem aquelas roupas e ela tem uma leve textura hexagonal e você só vê a textura no brilho, sabe? Me dá a sensação que seria alguma coisa parecida com isso. Você vai fazer a viseira e ela vai estar renderizada lisinha, exceto no brilho vai aparecer que tem os polígonos, sabe? Me parece uma solução interessante, mas tem que testar pra ver se funcionaria. Eu daria uma pesquisada nas coisas de sci-fi mesmo, ver o que o pessoal tá aprontando. As coisas meio cyberpunk, a galera mais futurista, que eu acho que você ia chegar num resultado interessante. Mas teria que fazer uns testes. Dá uma pesquisada em coisas sci-fi, porque esse eu realmente vou ficar te devendo, sabe? Eu peço desculpa.